Olá, hoje a gente vai conversar com o Fernando Betim, que é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC do Rio de Janeiro. Ele se especializa em projetos urbanos, arquitetura e design ecossustentável, além do uso de materiais e tecnologias não convencionais. Olá, Fernando, obrigado pela sua participação no nosso programa. Olá, Marcos. Professor, o que são chamadas as bioconstruções ou a bioarquitetura? Bom, na verdade é um conceito de integração que se estabelece na área de arquitetura e que tenta trazer o homem para o seu ambiente mais natural, mais original. É uma arquitetura que trata dessa característica de simplificar as ações construtivas, trazer acessibilidade aos processos construtivos e por isso acaba envolvendo materiais naturais, materiais biodegradáveis, materiais que se comportam de maneira a ter uma manutenção simplificada, materiais que sejam acessíveis a pessoas comuns. Quais são as vantagens e as desvantagens dessas tecnologias? A arquitetura, de um modo geral, ela está estabelecida por processos que não são basicamente somente a construção, mas envolvem pessoas, envolvem culturas locais. A arquitetura bioclimática, nesse sentido, ela tenta trazer as características locais das pessoas que habitam os locais onde vão ser construídos, tenta fazer disso, na verdade, um processo que baixe custos, que aproveite os materiais que estão ali disponíveis, diminua, na verdade, gastos energéticos não só dos equipamentos, mas também humanos. A ideia de ter isso como um ganho social, vamos dizer assim, construtivo, tecnológico, que a gente não precisa exatamente importações de modelos ou processos complexos demais para certas situações. E essa capacitação como é feita? É possível divulgar esse saber? É uma capacitação engraçada, porque ela não está estabelecida nas grades curriculares das escolas. Professor, é possível a gente observar esse tipo de bioconstrução no nosso país? A gente está retomando um pouco essa história porque se tornou mais visível as questões ambientais, os problemas das questões ambientais. Elas nunca deixaram de existir, elas sempre estiveram presentes. Elas foram sendo substituídas ao longo do tempo, até por um processo de sentimento de pertencimento. Então, as pessoas de uma cidade do interior, por exemplo, que tinha uma cidade toda construída aos moldes coloniais, que envolviam as técnicas tradicionais, essas pessoas assistindo à televisão, abrindo as revistas, convivendo com outros modelos construtivos que traduzem um status social hipoteticamente ampliado, naturalmente vão tentar se fazer pertencer a este universo também. Então a gente vê nas cidades do interior muitas vezes as reformas substituírem todo um conjunto arquitetônico de grande qualidade por uma arquitetura que é basicamente comprada na loja de material de construção. Professor, é possível a gente observar essas bioconstruções dentro das cidades grandes? O que eu acho que é importante colocar é que ela tem espaço na cidade grande, na cidade mais urbanizada. Ela tem espaço porque ela pode exatamente se manter viva com essas atualizações e com essa incorporação do conhecimento tecnológico para que esse conhecimento tradicional, esse Adobe, PowerPIC, técnicas que se utilizam dos bambus, da terra crua, das fibras vegetais, que esses materiais possam ser olhados e observados sobre um aspecto mais pertencente a esse momento atual. Professor, qual é a tendência da bioconstrução para o futuro? No caso, sim, de entender ela dentro desse contexto de desenvolvimento científico, a gente tem boas surpresas porque as universidades e a própria indústria têm se envolvido em avanços na apropriação desses materiais que são renováveis. Uma das características é que, além de serem renováveis, envolvem inclusão social e aproveitamento de uma mão de obra que está disponibilizada em vários setores do nosso território. Professor, como é que o cidadão comum que quer construir a sua casa pode ter acesso a esse tipo de bioconstrução, desse tipo de tecnologia?
Mas essas tecnologias mais tradicionais, elas foram trabalhadas ao longo dos tempos para que fossem acessíveis. Naturalmente, o meio ambiente, o meio em que elas estavam inseridas, principalmente o meio rural, permitia que você tivesse acesso e disponibilidade dos materiais para que essa construção se fizesse com facilidade. Então, assim, passava-se de pai para filho com uma naturalidade. Se você perguntar para a pessoa, para um sujeito que mora na roça, se ele sabe construir, ele pode dizer que não sabe. Mas se você for olhar tudo que ele faz no dia a dia, você vê que ele constrói. Então ele não tem escolaridade, ele não se condiciona a um diploma, mas ele sabe manusear as ferramentas e os materiais adequadamente. Então um cidadão na cidade não tem essa oportunidade. Então, o que é importante na tua pergunta é que assim, é fácil para quem tem acesso a esse conhecimento. Para um cidadão que mora na cidade, que já está vinculado a todo o modelo organizacional da cidade, ele vai viver no modelo da dependência dos materiais que vão ser vendidos e que vão ser fornecidos e de uma tecnologia ou técnica construtiva que requer os profissionais adequados para aquilo. Professor, a gente consegue observar no interior essas pessoas que têm esse notório saber, que têm acesso a essa ciência da bioconstrução. Mas esse saber, ele corre o risco de ser perdido? Eu acho até que corre o risco de ser perdido, sim, se o avanço da cidade sobre o campo se mantiver da maneira como a gente percebe na agroindústria. O modelo organizacional do nosso campo é de terras grandes, terras em dimensões maiores do que as pequenas propriedades que a gente pode encontrar, por exemplo, na Europa. Tudo leva a que as pessoas saiam do campo. E eu vou dizer que, sim, que eu acho que o maior motivador talvez você ache até engraçado, mas é a própria escola, porque elas têm acesso hoje aos veículos de informação, televisão, telefone, o celular pega na área rural com facilidade, assim, o cavalo muitas vezes já foi substituído pela motocicleta, então assim, elas têm acesso e conseguem se conectar com a cidade. Então o ensino escolar da cidade, porque essas pessoas sabem, por esses veículos de informação, que o ensino é importante, passam a receber, em grande parte, essas crianças que vão incorporando essas escolas. Então o campo fica carente, muitas vezes, se não há um incentivo, se não há um outro interesse maior, esse campo fica carente, assim, das pessoas que dele vivem e que dele sabem como fazer o uso desses saberes. Esse eu acho que é um grande risco. Mas não quer dizer que a gente tenha perdido isso tudo, porque eu mesmo acabei recuperando alguns desses saberes com um pouco de dificuldade, mas não com tanta dificuldade que não se possa recuperar. E quando a gente tem possibilidade de incluir essas pessoas num processo produtivo, vamos dizer, cooperativas e processos em que elas se sintam parte desse modelo que a gente está vivendo, isso tudo tem uma grande chance de funcionar e de manter esse valor desse saber vivo.